Essa semana, ou por esses dias, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ele fez um comentário, um grande discurso, para mostrar como é que a gente pode reconhecer alguém como sendo de ultradireita ou de extrema direita. E aí, em resumo, porque o legal seria a gente ver o vídeo com todos os S's, ou como no espanhol falaria, com todas as S's entre los dientes, ele disse o seguinte: para você identificar alguém que seja de extrema direita, basta você ver que ele se opõe a qualquer tipo de avanço social. E aí ele vai dando exemplos. Quando, por exemplo, você quer aumentar o valor das aposentadorias, quando você quer falar sobre a questão da crise climática, e você nega a crise climática, né? Vale lembrar, estamos, se bem que hoje está bem geladinho no Rio de Janeiro, mas estamos no inverno, e quantos dias a temperatura em pleno inverno no Rio de Janeiro chegou aos 30, quando no verão a gente não tem tido, por exemplo, temperaturas chegando quase aos 50 graus, coisa que há pouco menos de 10 anos a gente não via acontecer. Ou mesmo lá na Europa, por exemplo, você tem a questão que muitas pessoas, inclusive, têm morrido por conta do calor, que para nós é ok, 40 graus, mas para eles que estão acostumados a muitas vezes temperaturas abaixo de zero, muita gente morrendo, e está dizendo que isso aí é só uma marolinha, que não é nada, né? Porque estão defendendo os interesses financeiros para manter tudo como está, e enquanto a gente vai mantendo tudo como está, vai passando a boiada, vai destruindo a mata e vai modificando uma série de coisas, e aí a gente está vivendo hoje essa emergência climática que dizem, inclusive, os especialistas, que a gente levaria zilhões de anos, zilhões não, mas muito tempo, nem a minha geração, nem a próxima, se mudássemos radicalmente hoje as nossas atitudes com relação ao clima, nem a geração dos nossos filhos não seriam capazes de recuperar tão imediato o planeta diante de tanta devastação que vem acontecendo desde dos períodos da Revolução Industrial. E aí, ele vai encerrar dizendo o seguinte, né? Eu já fiz aqui o meu comentário, parênteses. Ele vai encerrar dizendo o seguinte: quando eles não conseguem bloquear os avanços democraticamente, por fim, eles acabam atacando as instituições. Algo muito parecido com o que a gente viu há algum pouco tempo atrás, não é, Denis? Denis, para você atacar as instituições ou defendê-las, precisa estar com o microfone ligado. E esse tema, ele se conecta com o assunto lá do pilhado, no Figuraça, porque ele faz a crítica à seleção da Espanha, e sem querer ele faz a crítica à seleção da França, e aí, por tabela, ele enaltece a seleção da Espanha, sendo que o país Espanha, né, e representado ali por aqueles jogadores, tem na sua figura um presidente de esquerda. Ele compõe um partido socialista. Ele é membro, já foi secretário-geral, né, do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE. Então, que lembra o PSOL. Lembra o PSOL. Sim, só muda a última letra. Olha que contrassenso gostoso, né? Que legalzinho, né? Talvez o pilhado não se dê conta disso, né? Talvez, não estou chamando de burro, mas talvez ele ignore isso para fazer valer a opinião dele, entendeu? Então, ele não dá essa segunda página da opinião dele, né? Mesmo a Espanha, né? Ele podia ali, né? Que tem na sua figura o primeiro-ministro. Não, ele não vai fazer isso. Então, assim, e detalhe, jogadores espanhóis, óbvio, né? Que são de outras nacionalidades, ou imigrantes, ou descendentes, sofrendo racismo no campeonato espanhol, na La Liga, tal qual o Vinícius Júnior também sofre. Então, assim, que eu não lembro de cabeça o nome dos jogadores, porque é mais de um que sofreu racismo recentemente. Inclusive, comemorou o gol fazendo o gesto assim, esfregando a cor da pele para os racistas. E aí o estádio
foi abaixo, né? E esse assunto vai se conectar daqui a pouco, Vitor, com o meu próximo Descendo a Lenha, né? Você vai entender por que um assunto se conecta com o outro dentro desse arco aqui do programa Porão, mas esse também seria o meu subir no nível, a fala do Pedro Sanches, importantíssima, porque é muito difícil trazer o tema da política, da realpolitik, né, como muitos teóricos gostam de falar, para traduzir para as pessoas. O político, por muitas vezes, perde tempo falando sexo dos anjos, falando coisas muito etéreas, muitas coisas inalcançáveis. Mas quando você vê uma figura que, obviamente, precisa ser ouvida, e isso foi até uma crítica à época de bolsonarismo, né? Dá ou não voz ao que ele fala. Meu irmão, ele é o presidente da República do país. Você tem que ouvir. Não importa se ele fala que para melhorar o meio ambiente você tem que fazer cocô dia sim, dia não. Forma-se uma pérola e é o que ele está falando. Você tem que ouvir, tem que catalogar. Então, assim, o primeiro-ministro vir a público explicar do que se trata a extrema-direita é importantíssimo. Aliás, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também precisa cada vez mais retocar esse discurso. Para a pessoa que não entende de política ou ouve só em época de período eleitoral, entender do que se trata a extrema-direita, entender do que se trata avanços de ideologias políticas que possam trazer problemas no futuro. Entender que o antigo presidente que estava no poder tentou um golpe de Estado, de que pessoas que estavam insatisfeitas com o resultado das eleições quiseram colocar uma bomba no aeroporto na véspera de Natal, quiseram impedir que outras pessoas votassem através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esses casos não podem ser esquecidos. Se a opinião pública esquece, se os analistas políticos deixam passar, porque você tem uma agenda, né, de notícias, você tem todo o fervor das Red News, né, tudo que tem que ser falado ali, você não tem tempo de ficar condensando o que ficou no passado, cabe aos políticos, né? Cabe a Marcelo Freixo, cabe a Simone Tebet, que compõe o governo, explicar, né? Olha, vamos lembrar que esse presidente que está sendo investigado, que as pessoas falam que estão perseguindo ele, é o presidente que atacou as instituições, que disse que ia atrás de ministros, que não obedeceria a ordem. Tem que ser lembrado o tempo inteiro para o cara que não dá a devida importância dos fatos, falar, caraca, é mesmo, isso acontecia na época, eu não me ligava, né? Olha só, pô, o que fizeram aqui em janeiro de 2023, tentaram fazer um ano antes lá nos Estados Unidos. Pô, não tinha prestado atenção. Porque vai por mim, tem gente que não presta atenção. Tem gente que não faz essa ligação. E tem gente que está se importando com o dia a dia, com a vida prática. E é legítimo. Né? Nem todo mundo é, como eu gosto de brincar, né, cracudo de política como a gente. E não precisa ser. Até porque, de novo, as pessoas se importam com o dia a dia. Então, assim, a fala dele é importantíssima.